Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar aí de matemática financeiras? Inicialmente vamos entender o que é juros. Juros é a remuneração paga pelo uso de um capital aplicado a um determinado período, tá ok? Nós temos basicamente dois tipos de regime de capitalização. É o regime de juros simples e o regime de juros compostos. Inicialmente nós vamos ver juros simples. Juros simples é um regime em que a geração dos juros é dado sempre com base no capital inicial investido, tá ok? Basicamente, a gente sabe que juros é o capital, né, vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, juros é quando eu pego um capital, aplico a um determinado período de tempo, a uma determinada taxa. Mas antes da gente ver isso daqui, a gente precisa de entender o que é taxa de crescimento e decrescimento. Se um valor passa de A para B, então a gente calcula a taxa de crescimento ou decrescimento da seguinte maneira: vai ser B menos A, ou seja, o último menos o primeiro dividido pelo primeiro. Se esse valor de I for positivo, significa que nós temos um crescimento. E se esse valor for negativo, nós temos exatamente o que? Um decrescimento, ok? Observações importantes. A taxa e o tempo, tá ok? Deve sempre andar juntos. O que eu falo isso daí? Sempre tem que dar na mesma unidade, tá ok? A taxa, ela pode ser centesimal, tá? É como a gente tem, por exemplo, 3% ou 3 sobre 100, ou unitária. Normalmente na fórmula, né, CIT vezes T, né, capital é CIT, ok? A gente sempre usa a taxa unitária, que é a 0,03, tá ok? E não esquecendo, né, falar a definição de montante. O que é montante? É quando eu pego o capital e acrescento a ele os juros embutido no período. Vamos ver um exemplo, tá, muito importante, que é esse daqui, ó. Um produto é vendido a uma loja por R$ 200 à vista, ou em duas parcelas de R$ 110, sendo uma parcela no ato da compra e a outra após 30 dias. Se o consumidor optar pela compra a prazo, qual será a taxa de juros mensal cobrada nessa loja? Então vamos entender primeiramente, basicamente, o que está acontecendo. É isso daqui, ó. Isso daqui é, né, vamos chamar assim de um fluxo de capital, tá? Aqui, ó, 0 é a entrada, tá? E aqui 1 é 30 dias depois, tá? Um mês, 30 dias depois. Então, na entrada ele vai pagar R$ 110 e daí a 30 dias R$ 110. Lembrando que o capital, o valor disso à vista é de R$ 200, ok? E eu quero saber qual é a taxa de juros envolvida nessa transação comercial, ok? Então preste atenção. Se o capital à vista custa R$ 200 e se esses R$ 200 ele já pagou R$ 110 na entrada, significa que ele está devendo o quê? R$ 90. Isso daqui é o que a gente chama de débito, ok? Então, o que está acontecendo agora? Um outro fluxo. Olha lá, ele deve hoje, na data zero, R$ 90. E daí a 30 dias, na data 1, ele vai pagar quanto? R$ 110. Qual foi a taxa de juros? Ah lá, a taxa de juros vai ser o último menos o primeiro dividido por quem? Pelo primeiro. Quando eu faço essa continha, vai dar 20 dividido por 90. Aí a gente chega à conclusão que a taxa de juros, fazendo essa conta, é 0,2222, etc. Ou seja, que se eu multiplicar por 100, eu vou encontrar 22,22%. Então,
a taxa que está sendo cobrada nessa transação comercial é exatamente o quê? 22,22%, tá ok? Ao mês. E olha só, gente, uma coisa muito importante. A grande maioria das pessoas pegam 110 e soma com 110, ok? Aí 110 mais 110, né? Nós vamos obter o quê? 220. E aí ele fala que aumentou o quê? R$ 20 em relação, se você comparar os 220 com os 200, que é o preço à vista, ele falou que aumentou apenas R$ 20. Esse daqui é o aumento, ó. Ok? E aí ele fala que a taxa é de 10%, porque o preço é de 200. E isso daqui, gente, ó, é um erro grosseiro. Tudo bem, gente? Então, só ajeitar aqui para vocês olharem. Então, tomem cuidado com isso daí, ok? Grande abraço para vocês aí.